Agora a gente vai ver um pouquinho só sobre simplificação e racionalização de raiz. A ideia de simplificar a raiz é que quando você estiver fazendo um cálculo, vamos supor, você obtém essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de 20. A gente não pode deixar a solução dessa forma, porque tem como a gente simplificar ela. E para simplificar a raiz, o que a gente faz? A gente pega o valor da raiz, tá? E faz a decomposição dele em fatores primos. Então a gente pega o 2, poderia dividir por 2, que daria quanto? 10. Faço de novo por 2, daria 5. Faço agora por 5, ficaria 1. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o número 20 eu posso escrever como se fosse 2 vezes 2 vezes 5. Para a gente simplificar a raiz, primeira coisa, você tem que olhar o radicando. Como ele é uma raiz quadrada, aqui é como se tivesse o 2 em cima. Então, os valores que estão iguais, a gente vai juntar em grupos de potência de 2, porque aí a gente consegue tirar eles para fora da raiz. Nesse caso aqui, os únicos que dão para juntar é esses dois. Então, esse aqui eu posso escrever como se fosse o quê? 2 ao quadrado vezes 5. Então, como é que ficaria a raiz quadrada de 20? Ficaria a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Então, esse 2 aqui, eu consigo tirar ele da raiz, tá? E esse 5 ele continua, porque o expoente dele é 1 e não é igual do radicando. Então, vai ficar como 2 raiz quadrada de 5. Então, a raiz quadrada de 20, ela vale 2 raiz quadrada de 5, tá? Toda vez que se deparar com a raiz, tenta simplificar ela, tá? Se caso acontecer de você simplificar e não conseguir tirar nenhum número, vai dar o próprio valor da raiz mesmo, tá? Em relação à racionalização, é quando a gente estiver trabalhando com algumas operações onde estejam, por exemplo, nesse caso, 2 dividido por raiz quadrada de 2 menos 4. A gente geralmente costuma não deixar raízes embaixo. Então a gente faz algumas manipulações ali, tentar tirar aquela raiz, tá? E a ideia de racionalizar é a gente multiplicar esse termo de baixo aqui, ó, tanto em cima, utilizando as propriedades de fração equivalente. Então a gente multiplica tanto em cima quanto embaixo por esse mesmo valor, só que com um sinal trocado aqui no meio. Porque na hora que a gente faz isso, vai acontecer uma situação onde essa raiz vai sumir. Então a gente multiplicaria por raiz de 2 mais 4, raiz de 2 mais 4. Então, resolvendo aqui, como é que ficaria? Ó? Aqui eu aplicaria a distributiva, né? Entre esses elementos. 2 raiz de 2 mais 8, dividido. Na hora que eu aplico aqui raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2, vai dar raiz quadrada de 4, que resulta em 2. Agora, na hora que eu faço esse termo com esse, vai dar 4 raiz de 2. Então, mais 4 raiz de 2. Agora, esse termo com esse, menos 4 raiz de 2. E esse com esse, menos 16. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 2 mais 8 sobre... Esse 2 com esse 16 posso resolver, né? Vai dar menos 14. E esses 2 aqui, ó, vão se anular, porque eu tenho 4 coisas de algo. Menos 4 dessa mesma coisa se anulam. Então, vai dar menos 14. Perceba que os três valores aqui são pares, né? Então, eu poderia até simplificar por 2. Então, nesse caso, ficaria raiz quadrada de 2 mais 4 sobre menos 7. Tá? Aí, isso daqui seria a racionalização, beleza? Então, toda vez que você se deparar com valores de raiz embaixo, se a gente for racionalizar, é só você pegar o quê? Os elementos, copiar eles, em cima e embaixo multiplicando,
só que trocando o sinal, certinho? Aí, nos próximos vídeos eu vou gravar em relação aos conceitos de polinômio, tá? Então, nessa aula é só isso.